Parte 3. A grande reconfiguração. A ascensão da infância baseada no celular. Capítulo 5. Os 4 prejuízos fundamentais. Privação social, privação de sono, atenção fragmentada e vício. Em uma manhã de 2016, durante uma viagem de família a Vermont, minha filha de 6 anos estava jogando no meu iPad. Então ela me disse: "Papai, você pode tirar o iPad de mim?" Estou tentando tirar os olhos dele, mas não consigo. Ela havia sido pega pelo esquema de reforço de razão variável gerenciado pelos desenvolvedores do jogo, a segunda maneira mais poderosa de controlar o comportamento de um animal, atrás apenas de implantar eletrodos em seu cérebro. Em 1911, em um dos experimentos que fundamentaram a psicologia, Edward Thorndike trancou gatos famintos em caixas-problema. Tratava-se de pequenas gaiolas das quais os animais poderiam escapar e se alimentar caso se comportassem de determinada maneira. Por exemplo, puxando um anel preso a uma corrente que abria o trinco. Os gatos se debatiam infelizes, tentando escapar. E uma hora acabavam solucionando o problema. E o que você acha que acontecia quando o mesmo gato voltava a ser colocado na mesma caixa? Sua primeira tentativa envolvia o anel. Repetindo, sua primeira tentativa envolvia o anel? Não. Thorndike descobriu que, de novo, os gatos se debatiam, embora na média encontrassem a solução um pouco mais rápido agora, e um pouco mais rápido na vez seguinte, até chegar ao comportamento que lhes rendia sua fuga imediata. Havia sempre uma curva de aprendizagem, em vez de um momento em que o gato, entre aspas, entendia o que precisava fazer, seguida por uma redução drástica no tempo marcado. Foi assim que Thorndike descreveu a aprendizagem do gato. Abre aspas, entre os muitos impulsos acidentais, o impulso que leva ao prazer se fortalece e fica gravado. Fecha aspas. Ele ainda disse que a aprendizagem animal é a abertura pelo uso de um caminho no cérebro e não as decisões de uma consciência nacional. Repetindo, corrigindo, e não as decisões de uma consciência racional. Procure lembrar disso sempre que você vir alguém, incluindo você, fazendo movimentos repetitivos em uma tela sensível ao toque, como se entrasse ou em transe a abertura pelo uso de um caminho no cérebro. Repetindo, procure lembrar disso sempre que você vir alguém, incluindo você, fazendo movimentos repetitivos em uma tela sensível ao toque, como se em transe a abertura pelo uso de um caminho no cérebro. Meu objetivo na parte 3 desse livro é examinar as evidências dos prejuízos em diversas frentes causados pela grande reconfiguração. A rápida mudança de celulares básicos para smartphones com internet banda larga e aplicativos de redes sociais criou a infância baseada no celular, que abriu muitos novos caminhos no cérebro da geração Z. Neste capítulo, descrevo os 4 prejuízos fundamentais da nova infância baseada no celular, que impactam meninos e meninas de todas as idades. Privação social, privação de sono, atenção fragmentada e vício. Depois, no capítulo 6, explico os principais motivos pelos quais as redes sociais têm sido especialmente prejudiciais para as meninas, incluindo a comparação social crônica e a agressão relacional. No capítulo 7, examino o que está dando errado para os meninos, cuja saúde mental não decaiu de maneira tão repentina quanto a das meninas, mas que há muitas décadas vem se retirando
do mundo real e investindo cada vez mais no mundo virtual. No capítulo 8, mostra que a grande reconfiguração incentiva hábitos exatamente opostos à sabedoria acumulada de tradições filosóficas e culturais de todo o mundo. Também vou mostrar como podemos recorrer a práticas espirituais antigas atrás de orientação sobre como viver nessa época tão confusa e opressiva. Antes, no entanto, preciso explicar o que é a infância baseada no celular e de onde ela veio. Subtítulo: A chegada da infância baseada no celular. Quando anunciou o primeiro iPhone em junho de 2007, Steve Jobs o descreveu como, abre aspas, um iPod with screen, com controle por toque, um celular revolucionário, um inovador dispositivo de comunicação pela internet. Fecha aspas. A primeira versão era bastante simples, pelos padrões de hoje, e não tenho motivos para acreditar que fosse nociva à saúde mental. Comprei um em 2008 e descobri que era uma espécie de canivete suíço, cheio de ferramentas às quais poderia recorrer quando necessário. Tinha a tela interna. O aparelho não fora pensado para ser viciante ou monopolizar minha atenção. Isso logo mudou com a introdução de kits de desenvolvimento de software que passaram a permitir o download de aplicativos de terceiros. Esse movimento revolucionário combinou do lançamento da Apple Store pela Apple em julho de 2008, com 500 aplicativos disponíveis. Em outubro de 2008, Google fez o mesmo com o Android Market, que em 2012 foi expandido e ganhou o nome de Google Play. Em setembro de 2008, a App Store já tinha mais de 3 mil aplicativos. Em 2013, mais de 1 milhão. O Google Play cresceu junto, chegando a 1 milhão de aplicativos em 2013. A abertura dos smartphones a terceiros culminou numa concorrência feroz entre empresas grandes e pequenas, no intuito de criar aplicativos mais atraentes. Os vencedores dessa corrida muitas vezes eram aqueles que adotavam o modelo gratuito com anúncios, porque pouca gente se dispunha a pagar por um aplicativo que a concorrência oferecia de graça. A proliferação de aplicativos financiados por publicidade causou uma mudança na natureza do tempo gasto no smartphone. No início da década de 2010, nossos celulares transformaram-se de canivetes suíços em plataformas nas quais as empresas competiam para ver quem conseguia manter a atenção dos olhos humanos por mais tempo. Aqueles com menor força de vontade e maior vulnerabilidade à manipulação eram, claro, as crianças e os adolescentes, cujo córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento. A forte atração das crianças por tela é visível desde o advento da televisão, porém elas não tinham como carregá-la quando iam para a escola ou quando saíam para brincar. Antes do iPhone, as crianças tinham um tempo limitado de tela, de modo que sobrava tempo para brincar e para conversas cara a cara. No entanto, com a explosão de aplicativos de smartphone como o Instagram, bem quando os adolescentes e pré-adolescentes estavam passando de celulares básicos para smartphones, houve uma mudança qualitativa na natureza da infância. Em 2015, mais de 70% dos adolescentes americanos levavam consigo uma tela sensível ao toque, e essas telas se tornaram muito melhores em capturar a atenção dos usuários, mesmo quando elas estivessem com amigos, ou quando eles estivessem com amigos. É por isso que estabeleço o início da infância baseada no celular na década de 2010. Como disse na introdução, uso o termo baseada no celular, entre aspas, no sentido mais amplo, incluindo todos os dispositivos conectados à internet. No fim dos anos 2000 e no início da década de 2010, muitos desses aparelhos, em especial videogames como o PS3 e o Xbox
ou Xbox 360 ganharam acesso à internet, introduzindo anúncios e novos incentivos comerciais a plataformas que antes se encerravam em si, como laptops com internet e banda larga, oferecem acesso a redes sociais, jogos online e plataformas de streaming grátis, com vídeos produzidos por usuários, incluindo YouTube e sites pornográficos. Também são parte da infância baseada no celular. O termo infância, entre aspas, também é usado em seu sentido mais amplo, incluindo tanto a infância como a adolescência. Subtítulo: As redes sociais e suas transformações. As redes sociais evoluíram com o tempo, porém há pelo menos 4 características comuns às plataformas. Perfis de usuários. Abre parênteses, usuários podem criar perfis individuais, onde compartilhar informações pessoais e interesses. Fecha parênteses. Conteúdo gerado por usuários. Abre parênteses, usuários podem criar e compartilhar para uma ampla audiência diversos conteúdos, incluindo textos, fotos, vídeos e links. Fecha parênteses. Networking. Abre parênteses, usuários podem se conectar com outros usuários, seguindo seu perfil, ficando amigos ou participando dos mesmos grupos. Fecha parênteses. E interatividade. Abre parênteses, usuários interagem uns com os outros e com o conteúdo que compartilham. Interações podem incluir curtir, comentar, compartilhar ou mandar a mensagem privada. Fecha parênteses. As plataformas de rede social mais comuns, como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Reddit e LinkedIn, apresentam essas 4 características, assim como o YouTube, embora ele seja mais usado como biblioteca de vídeos. E a Twitch, popular plataforma de streaming de jogos online. Até mesmo sites modernos de conteúdo adulto, como o OnlyFans, adotaram essas características. Já aplicativos de mensagens como o WhatsApp e o Facebook Messenger não contam com elas e, embora certamente sejam sociais, não são considerados redes sociais. Uma mudança transformacional na natureza das redes aconteceu por volta de 2010, tornando-as mais prejudiciais aos jovens. Os primórdios de Facebook, MySpace e Friendster, todos fundados entre 2002 e 2004, chamavam desses serviços de sistemas de network social, porque tratavam principalmente de conectar indivíduos, como antigos colegas do ensino médio ou fãs de uma banda. No entanto, por volta de 2010, houve uma série de inovações que modificaram esses serviços. Em primeiro lugar, e o mais importante, em 2009, o Facebook introduziu o curtir e o Twitter o retweet, inovações imitadas por outras plataformas, tornando possível a disseminação viral de conteúdo. Essas inovações quantificavam o sucesso de cada publicação e incentivavam usuários a causar o máximo de impacto, o que às vezes implicava fazer comentários mais extremos ou expressar mais raiva e aversão. Ao mesmo tempo, o Facebook começou a usar feeds de notícias selecionadas por algoritmo, logo seguido por outras plataformas, que escolhiam conteúdos com maiores chances de engajamento. As notificações na tela inicial do celular foram introduzidas em 2009, mantendo o usuário engajado o tempo todo. As lojas de aplicativos trouxeram novas plataformas baseadas em anúncios para os smartphones. As câmeras frontais de 2010 facilitaram tirar fotos e vídeos de si mesmo. E a internet de alta velocidade se disseminou de maneira acelerada, atingindo 61%
dos lares americanos em janeiro de 2010, facilitando o consumo rápido de tudo. No início da década de 2010, o sistema de networking social que haviam sido majoritariamente estruturados para conectar pessoas se transformaram em plataformas de rede social repensadas majoritariamente para incentivar performances públicas de para muitos, em busca de validação não só de amigos, mas de desconhecidos. Até usuários que não publicavam ativamente são afetados pelas estruturas de incentivo desses aplicativos. Essas mudanças explicam por que a grande reconfiguração teve início por volta de 2010 e por que estava concluída em 2015. Crianças e adolescentes que passavam cada vez mais tempo em casa, isolados pela mania nacional de superproteção, se voltaram cada vez mais para sua coleção cada vez maior de dispositivos com internet, que ofereciam recompensas cada vez mais atraentes e variadas. A infância baseada no brincar chegava ao fim. Era o início da infância baseada no celular. Subtítulo: O custo de oportunidade da infância baseada no celular. Vamos supor que um vendedor de uma loja de eletrônicos lhe diz que tem um produto novo para entreter sua filha de 11 anos, mas mais até que a televisão, sem efeitos colaterais de qualquer tipo, mas com benefícios mínimos além de entretenimento. Quanto esse produto valeria para você? É impossível responder essa pergunta sem saber o custo de oportunidade. Economistas definem esse termo como a perda de outros ganhos em potencial ao se escolher determinada alternativa. Vamos supor que você vai abrir um negócio e está pensando em desembolsar $2.000 para fazer um curso de design gráfico em uma universidade local, para incrementar o material e marketing da empresa. Você não pode se perguntar apenas se folhetos e sites mais atraentes fariam com que os $2.000 investidos retornassem a você. É preciso considerar todas as outras coisas que você poderia ter feito com o dinheiro. E talvez o mais importante, de que outra maneira você poderia ter contribuído para o negócio com o tempo que investiu no curso. Assim, quando o vendedor diz que o produto é grátis, você deve se perguntar sobre o custo de oportunidade. Quanto tempo a criança média dedica ao produto? Cerca de 40 horas por semana? No caso de pré-adolescentes como Sofia, segundo ele, entre 13 e 18 anos, mais para 50 horas por semana. Isso não faria você ir embora da loja? Esse tempo, de 6 a 8 horas por dia, é que os adolescentes dedicam a todas as atividades de lazer baseadas em telas. É claro que crianças já passavam grande parte do tempo vendo TV e jogando videogame antes que os smartphones e a internet se tornassem parte do seu cotidiano. Estudos de longo prazo demonstraram que o adolescente americano assistia um pouco menos de 3 horas diárias de TV no início dos anos 1990. Como a maioria das famílias obtendo acesso à internet de escada nessa década e a internet banda larga na seguinte, o tempo gasto em atividades na internet aumentou, enquanto diminuiu aquele vendo TV.
As crianças também começaram a passar mais tempo jogando videogame e menos lendo livros e revistas. Somando tudo, a grande reconfiguração e a ascensão da era da infância baseada no celular parece ter acrescentado de 2 a 3 horas de atividades baseadas em telas, na média, ao dia da criança. Esses números variam de acordo com a classe social. São mais altos entre as famílias de baixa renda que entre as famílias de alta renda. Raça são mais altos entre as famílias negras e latinas do que entre as famílias brancas e asiáticas. E status de minoria sexual são mais altos entre jovens LGBTQIA+. Os esforços dos pesquisadores para medir o tempo de tela provavelmente erram para menos. Com uma pergunta ligeiramente diferente, Pew Research descobriu que 1/3 dos adolescentes diz estar, entre aspas, quase sempre em uma das principais redes. E 45% dos adolescentes relataram usar a internet quase sempre. Então, mesmo que o adolescente médio relate apenas 7 horas de lazer com telas por dia, considerando todo o tempo que eles passam pensando nas redes sociais enquanto fazem outras coisas no mundo real, dá para entender por que quase metade dos adolescentes diz ficar online quase o tempo todo. Isso significa cerca de 16 horas ao dia, 112 na semana, em que não estão totalmente presentes, independentemente do que estiver acontecendo à sua volta. Esse tipo de uso contínuo, muitas vezes envolvendo 2 ou 3 telas ao mesmo tempo, não era possível antes que telas sensíveis ao toque coubessem nos bolsos das crianças. Ele tem implicações gigantescas na cognição, no vício e na abertura de caminhos do cérebro pelo uso, sobretudo durante o período sensível da puberdade. Em Walden, sua reflexão de 1854 sobre uma vida simples, Henry David Thoreau escreveu: o custo de algo é a quantidade do que chamo de vida que é exigida em troca, imediatamente ou no longo prazo. Então, qual era o custo de oportunidade para as crianças e adolescentes quando eles começavam a passar 6, 8 ou talvez até 16 horas diárias interagindo com seus dispositivos? Isso substituiu áreas da vida necessárias para o desenvolvimento saudável? Subtítulo: Primeiro prejuízo: privação social. Crianças precisam de muito tempo para brincar umas com as outras, cara a cara, e assim promover o desenvolvimento social. No entanto, como mostrei no capítulo 2, a porcentagem de alunos do último ano do ensino médio que diziam encontrar os amigos quase todo dia caiu vertiginosamente depois de 2009. A diminuição do tempo passado com os amigos pode ser observada em mais detalhes na figura 5.1 de um estudo sobre como os americanos de todas as idades passavam seu tempo. O gráfico mostra o número de minutos diários, em média, que pessoas de diferentes faixas etárias passam com os amigos. Não chega a ser surpresa que a faixa mais jovem, entre 15 e 24 anos, seja a que mais fica com os amigos.
em comparação com as faixas mais velhas, cujos integrantes têm uma probabilidade maior de ser casados e trabalhar. A diferença era enorme no começo dos anos 2000, mas já estava diminuindo, e essa aproximação acelerou depois de 2013. Os dados de 2020 foram coletados após o início da pandemia de Covid, o que explica a curva para baixo no último ano para as duas faixas mais velhas. No entanto, entre a faixa mais nova, não há curva em 2019. O declínio causado pelo primeiro ano de restrições em virtude da pandemia não foi maior que o do ano anterior à chegada da Covid. Em 2020, começamos a dizer a todos que evitasse contato com qualquer um fora de sua bolha. Porém, os membros da geração Z já vêm praticando distanciamento social desde que ganharam seus primeiros smartphones. É claro que na época talvez os adolescentes não pensassem que estavam perdendo amigos. Só pensavam que sua amizade estava passando da vida real para Instagram, Snapchat ou jogos online. Não estava mesmo? Não. Como Jean Twenge demonstrou, adolescentes que passam mais tempo nas redes têm maiores chances de sofrer de depressão, ansiedade e outros transtornos, enquanto aqueles que passam mais tempo com um grupo de jovens, praticando um esporte ou numa comunidade religiosa, têm uma saúde mental melhor. Faz sentido, crianças precisam do brincar físico, cara a cara, síncrono e corporificado. O brincar mais saudável ocorre ao ar livre e inclui riscos físicos ocasionais e aventura e emoções fortes. Falar por FaceTime com amigos próximos é bom e se assemelha às antigas ligações telefônicas, com o acréscimo do visual. Já ficar sozinho, sentado no quarto, consumindo um feed infinito de conteúdo alheio, ou jogar online sem parar, com um grupo sempre mutante de amigos e desconhecidos, ou publicar seu próprio conteúdo e aguardar o que as outras crianças ou desconhecidos curtam ou comentem, isso está tão distante do que as crianças precisam que essas atividades não podem ser consideradas novas formas saudáveis de interação adolescente. Trata-se de alternativas que, por consumirem tantas horas, reduzem o tempo que os adolescentes passam juntos. A queda brusca do tempo com os amigos, na verdade, faz com que subestimemos a privação social causada pela grande reconfiguração. Porque, mesmo quando os adolescentes estão a poucos passos dos amigos, a infância baseada no celular prejudica a qualidade do tempo passado juntos. Smartphones atraem nossa atenção de maneira tão poderosa que, mesmo se apenas vibrarem em nosso bolso por um décimo de segundo, muitos de nós interromperão uma conversa ao vivo para verificar se é uma notificação importante. Em geral, não pedimos ao interlocutor que pare de falar. Simplesmente pegamos o telefone e passamos o tempo mexendo nele, fazendo com que a pessoa conclua que é menos importante que qualquer notificação. Quando a pessoa com quem você está conversando pega o celular, ou mesmo quando há um aparelho no seu campo de visão, nem precisa ser o seu, a qualidade e a intimidade da interação social são reduzidas. Conforme as tecnologias baseadas em tela passarem de nossos bolsos para nossos pulsos e de nossos headsets para nossos óculos de realidade virtual, a nossa habilidade de prestar atenção plena nos outros provavelmente piorará ainda mais. Ser ignorado é doloroso para qualquer idade, ou em qualquer idade. Agora imagine ser um adolescente e tentar descobrir que você realmente é e onde se encaixa enquanto todo mundo te diz indiretamente, abre aspas, você
Você não é tão importante quanto as pessoas no meu telefone. Fecha aspas. E agora imagine ser uma criança. Uma pesquisa de 2014, conduzida pela revista Ignite, com crianças de 6 a 12 anos, 62% delas relataram que seus pais, com frequência, estavam distraídos quando falavam com eles. Quando lhes perguntaram o motivo da distração, o celular foi a principal resposta. E os pais sabem que estão ignorando seus filhos. E em uma pesquisa de 2020 do Pew Research, 68% dos pais disseram que às vezes ou com frequência se distraíam com o telefone enquanto estavam com os filhos. Os números foram mais altos para pais mais jovens e com o ensino superior completo. A grande reconfiguração devastou a vida social da geração Z ao conectá-la com o mundo todo e desconectá-la das pessoas ao seu redor. Como um universitário canadense me escreveu, abre aspas, a geração Z é um grupo de pessoas incrivelmente isoladas. Nossas amizades são rasas, os relacionamentos românticos são supérfluos e ambos são mediados e governados em grande medida pelas redes sociais. É fácil perceber que quase não existe um senso de comunidade no campus. Muitas vezes chego mais cedo a uma aula e dou com 30 ou mais alunos sentados em completo silêncio, totalmente concentrados nos smartphones, com medo de falar e ser ouvidos pelos outros. Isso leva ainda mais isolamento e o enfraquecimento da identidade e da confiança. Sei porque eu mesmo vivenciei isso. Fecha aspas. Subtítulo: Segundo prejuízo: privação de sono. Há muitos pais, repetindo, pais sofrem para fazer os filhos dormir cedo, quando há aula no dia seguinte, e os smartphones dificultam isso ainda mais. O padrão de sono natural se adultera durante a puberdade. Os adolescentes começam a se deitar mais tarde, porém, como suas manhãs durante a semana são ditadas pelo início da aula, não podem dormir até mais tarde. O que acontece é que a maioria simplesmente dorme menos do que seu cérebro e seu corpo precisam. É uma pena porque o sono é vital para um bom desempenho na escola e na vida, sobretudo durante a puberdade, quando o cérebro se reconfigura ainda mais rápido do que nos anos anteriores. Adolescentes com privação de sono não conseguem se concentrar ou apresentar uma memória tão boa quanto adolescentes que dormem o suficiente. Isso prejudica seu aprendizado e suas notas, assim como seu tempo de reação, sua tomada de decisões, suas habilidades motoras, o que eleva o risco de acidentes. Eles ficam mais irritáveis e ansiosos ao longo do dia, de modo que seus relacionamentos sofrem também. A privação de sono persistente afeta outros sistemas fisiológicos, o que pode levar a ganho de peso, imunossupressão e outros problemas de saúde. Adolescentes precisam de mais sono que adultos, pelo menos 8 horas por noite, enquanto pré-adolescentes precisam de 9. Em 2001, uma proeminente especialista em sono escreveu, abre aspas, quase todos, quando chegam à puberdade, se tornam zumbis, porque dormem muito pouco. Fecha aspas. Na época, a privação de sono vinha aumentando já fazia uma década, como pode ser visto na figura 5.2. Depois, ela se manteve estável até o início da década de 2010 e após 2013 voltou a aumentar. Será só coincidência ou há indícios de que ligam diretamente o aumento nos problemas de sono ao advento da infância baseada no celular?
Há muitos indícios. Uma revisão de 36 estudos correlacionais encontrou associações significativas entre o uso elevado de redes e um sono ruim, entre o uso elevado de redes e a piora na saúde mental. Essa mesma visão ou revisão mostrou que o uso elevado de redes em determinado momento resultava em problemas de sono e uma piora na saúde mental posteriormente. Um experimento descobriu que adolescentes que restringiram o uso de telas ao longo de 2 semanas, depois das 9 da noite, quando tinham aula no dia seguinte, apresentaram um tempo total de sono maior. Foram dormir mais cedo e tiveram um desempenho melhor em uma tarefa que exigia atenção e reação rápida. Outros experimentos, usando várias telas, incluindo leitores digitais, jogos online e computadores, descobriram que seu uso tarde da noite atrapalha o sono. Assim, não se trata apenas de correlações, e sim de relações causais. Faz sentido, inclusive, intuitivamente. Em um estudo liderado por Jan Twenge, abarcando um vasto conjunto de dados do Reino Unido, o uso excessivo de telas foi associado a menor duração do sono, latência para o sono aumentada e mais despertares durante a noite. Os distúrbios de sono foram maiores entre aqueles que usavam redes sociais ou acessavam a internet da cama. Não foram apenas as redes sociais nos smartphones que perturbaram o sono da geração Z. A privação de sono é ampliada pela facilidade de acesso a outras atividades altamente estimulantes no smartphone, incluindo jogar e ver streaming. O CEO da Netflix, numa discussão com investidores sobre os resultados da empresa, disse quando lhe perguntaram sobre seus concorrentes, abre aspas, quando você assiste a um programa da Netflix e se vicia nele, fica até tarde vendo, então, no fim das contas, estamos competindo com o sono. Fecha aspas. O que a privação de sono faz com o cérebro em transformação acelerada dos adolescentes? Para responder a essa pergunta, podemos recorrer às descobertas do Adolescent Brain Cognitive Development Study, ou o estudo do desenvolvimento cognitivo do cérebro adolescente, que faz exames de imagem ao cérebro de mais de 11 mil crianças de 9 e 10 anos de idade em 2016, corrigindo que fez as imagens de mais de 11 mil crianças de 9 e 10 anos de idade em 2016 e a seguiu em sua passagem pela puberdade e pela adolescência. Esses dados deram origem a centenas de artigos acadêmicos e vários examinaram os efeitos da privação do sono. Por exemplo, um estudo de 2020 descobriu que uma perturbação maior do sono e um tempo total de sono menor estavam associados a uma pontuação de internalização maior, o que inclui depressão, e a uma pontuação de externalização maior, que inclui agressão a outros, agressão e outras ações antissociais associadas com a falta de controle dos impulsos. Também descobriu que o nível da perturbação do sono no começo do estudo previa de maneira significativa a depressão e os níveis de internalização e externalização 1 ano depois. Em outras palavras, quando você tem um sono truncado ou perturbado, as chances de depressão e problemas comportamentais são maiores. Os efeitos foram mais expressivos entre as meninas. Em resumo, crianças e adolescentes precisam dormir muito para terem um desenvolvimento cerebral saudável e um nível de atenção e um humor satisfatórios no dia seguinte. Quando telas são permitidas no quarto, muitos
as utilizam até tarde da noite, principalmente se tiverem uma tela pequena, que possa ser manipulada debaixo do cobertor. A piora do sono relacionada a telas, provavelmente, foi um fator que contribuiu para a grande onda de transtornos mentais na adolescência que varreu muitos países no início da década de 2010. Subtítulo: Terceiro prejuízo: atenção fragmentada. O conto Harrison Bergeron, escrito por Kurt Vonnegut em 1961, se passa em um Estados Unidos futurístico e ultra-igualitário, onde, por uma emenda constitucional, ninguém tem o direito de ser mais inteligente, bonito ou fisicamente capaz que os outros. O, entre aspas, nivelador geral é o funcionário do governo encarregado de garantir a igualdade de habilidades e resultados. Pessoas com QI elevado precisam usar uma fone de ouvido para que a cada 20 segundos produza uma variedade de ruídos altos que têm o intuito de interromper o pensamento, o que reduz a inteligência da pessoa à inteligência funcional do cidadão médio. Lembrei desse conto alguns anos atrás, quando comecei a conversar com meus alunos sobre o impacto dos celulares em sua produtividade. Desde o fim dos anos 1990, o envio de mensagens é o meio de comunicação básico dos jovens. Eles tiram som, que na prática significa que o aparelho vibra o tempo todo, sobretudo em virtude dos grupos de conversa. Mas a situação é muito pior do que eu imaginava. A maioria deles recebe notificações de dezenas de aplicativos, incluindo de mensagens como o WhatsApp, das redes sociais como o Instagram e o Twitter, e uma variedade de sites que enviam alertas com as últimas notícias sobre política, esportes e a vida amorosa das celebridades. Meus alunos de MBA, que em sua maioria têm 20 e muitos anos, também usavam aplicativos voltados para o trabalho, como o Slack. O celular da maioria deles também vibra toda vez que eles recebem um e-mail. De acordo com o estudo, somando os principais aplicativos sociais e de comunicação, o número médio de notificações por dia no celular de um jovem é 192. Assim, o adolescente médio, que agora dorme apenas 7 horas por noite, recebe 11 notificações a cada hora desperto, ou uma a cada 5 minutos. E isso considerando apenas os aplicativos relacionados à comunicação. Quando somadas às dezenas de outros aplicativos cujas notificações não foram desativadas, o número de interrupções é muito maior. E estamos falando do adolescente médio. Se nos concentrarmos em usuários assíduos, como meninas mais para o fim da adolescência, que usam aplicativos de mensagens e de redes sociais com muito mais frequência que qualquer outro grupo, chegamos ao absurdo de uma interrupção por minuto. Graças à indústria da tecnologia e sua concorrência voraz pelos recursos limitados da atenção adolescente, muitos outros membros da geração Z vivem agora na distopia de Kurt Vonnegut. Em 1890, o grande psicólogo americano William James descreveu a atenção como, abre aspas, a posse pela mente, de forma clara e vívida, de um entre os aparentemente variados objetos ou linhas de pensamentos possíveis. Fecha aspas. Abre aspas novamente, e isso implica se afastar de algumas coisas para lidar de maneira mais eficaz com outras. Fecha aspas. Atenção é a escolha que fazemos de nos manter em uma tarefa, em um pensamento, um caminho mental, enquanto saídas atraentes nos chamam. Quando fracassamos em fazer essa escolha e nos permitimos desvios frequentes, acabamos
acabamos no estado confuso, atordoado e distraído que James disse ser o oposto da atenção. Manter o curso se tornou muito mais difícil depois que a internet chegou e grande parte da leitura foi transferida para ela. Cada hiperlink é uma saída, incitando-nos a abandonar a escolha que fizemos momentos antes. Em seu livro de 2010, A Geração Superficial, O que a internet está fazendo com os nossos cérebros, cujo título é bastante apropriado, Nicholas Carr lamenta a perda de sua própria capacidade de manter o rumo. A vida na internet mudou a maneira como seu cérebro buscava informação, mesmo quando ele estava tentando ler um livro físico. Sua capacidade de se concentrar e refletir foi reduzida, porque agora ele sentia a necessidade de um fluxo constante de estímulos. Antes eu era um mergulhador no mar das palavras. Agora corto a superfície como um cara de jet ski. O livro de Carr trata da internet como vivenciada por ele através de computadores nas décadas de 1990 e 2000. Carr às vezes menciona Blackberries e iPhones que haviam se popularizado pouco anos antes da publicação de A Geração Superficial. No entanto, um smartphone vibrando é muito mais atraente que um hiperlink passivo, muito mais fatal para a concentração. Cada aplicativo é uma saída, cada notificação é uma placa de neon piscando, convidando você a virar o volante. Abre aspas, toque aqui e mostrarei o que alguém acabou de dizer a seu respeito. Fecha aspas. Se já é difícil para um adulto se manter comprometido com um caminho mental, isso é sempre muito mais desafiador para um adolescente, cujo córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento, limitando sua capacidade de dizer não às saídas. A sensibilidade a estímulos sensoriais imediatamente excitantes caracteriza a tensão da infância e da juventude, escreveu James. A criança parece pertencer menos a si do que a cada objeto que por acaso atrai sua atenção. Superar essa tendência a passar rapidamente por tudo é a primeira coisa que os professores devem fazer. Por isso é tão importante as escolas proibirem celulares por completo, exigindo que eles passem o dia trancados. Prender a atenção da criança com estímulos sensoriais imediatamente excitantes é o objetivo dos desenvolvedores de aplicativos. E eles são muito bons no que fazem. Esse fluxo interminável de interrupções, a fragmentação constante da atenção, prejudica a capacidade do adolescente de pensar e pode deixar marcas permanentes em seu cérebro que se reconfigura com rapidez. Muitos estudos apontam que alunos com acesso ao celular o utilizam durante a aula e prestam muito menos atenção dos professores. A verdade é que não somos capazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. O que fazemos é alternar nossa atenção entre elas, com bastante desperdício. Mesmo quando os alunos não verificam o celular, sua mera presença prejudica sua capacidade de pensar. Em um estudo, pesquisadores reuniram universitários em um laboratório e distribuíram as seguintes ordens aleatoriamente entre eles. Número 1. Deixar bolsas de celulares na antessala do laboratório. Número 2. Manter o celular consigo, guardado no bolso ou na bolsa. Número 3. Deixar o celular na bancada ao seu lado. Depois, os universitários precisaram completar tarefas que testavam sua inteligência fluida e a capacidade de sua memória de trabalho, como solucionar problemas matemáticos enquanto mantinham a mente
ou em mente uma sequência de letras. Os universitários que tiveram desempenho melhor foram aqueles que deixaram os celulares na antessala. E os que tiveram desempenho pior foram aqueles que os mantiveram em seu campo de visão, enquanto aqueles com o celular no bolso ou na bolsa tiveram desempenho intermediário. O efeito foi maior em usuários assíduos. O título do artigo derivado dessa pesquisa é Dreno cerebral. A mera presença do celular reduz a capacidade cognitiva disponível da pessoa. O acesso contínuo a um smartphone por adolescentes em uma fase tão sensível em termos de desenvolvimento pode interferir em sua capacidade de se concentrar, ainda em amadurecimento. Estudos mostram que adolescentes com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, são usuários assíduos de smartphones e jogos online. E presume-se que pessoas com TDAH tinham maior propensão a procurar o estímulo de telas e o foco aumentado que pode ser encontrado em jogos online. Mas essa relação de causa pode ser invertida? Uma infância baseada no celular pode exacerbar sintomas pré-existentes de TDAH? Aparentemente sim. Um estudo longitudinal holandês descobriu que jovens que usam as redes sociais de maneira mais problemática, ou seja, viciante, em determinado momento apresentavam sintomas de TDAH mais fortes que em outro momento. Outro estudo, conduzido por um grupo diferente de pesquisadores holandeses, mas com um escopo semelhante, encontrou indícios de que o uso assíduo de várias mídias ao mesmo tempo causava problemas de atenção posteriores. Esse efeito causal, no entanto, foi observado apenas em pré-adolescentes de 11 a 13 anos e se revelou muito mais forte em meninas. O cérebro se desenvolve ao longo da infância, de maneira mais acelerada durante a puberdade. Uma das muitas habilidades que se espera que adolescentes desenvolvam no processo de sair do ensino fundamental para o médio é a função executiva, que se refere à capacidade cada vez maior de traçar planos e fazer o necessário para colocá-los em prática. As habilidades de função executiva se desenvolvem devagar, porque se baseiam em grande parte no córtex pré-frontal, a última parte do cérebro a se reconfigurar durante a puberdade. Essas habilidades incluem autocontrole, concentração e a capacidade de resistir a distrações. A infância baseada no celular provavelmente interfere no desenvolvimento da função executiva. Não posso dizer que o uso leve desses produtos seja prejudicial à atenção. Porém, para usuários assíduos, os resultados são consistentemente piores, em parte porque, com frequência e em certo grau, trata-se de pessoas com vício. Subtítulo: Quarto prejuízo: vício. Quando minha filha não conseguiu tirar os olhos do iPad, o que exatamente estava acontecendo com seu cérebro? Thorndike, que não tinha conhecimento dos neurotransmissores, porém acertou que a repetição de pequenos prazeres desempenhava um papel importante no estabelecimento de novos caminhos no cérebro. Agora que sabemos, quando a uma ação se segue um resultado positivo, por exemplo, a obtenção de comida, alívio da dor, conquista de um objetivo, certos circuitos cerebrais envolvidos com a aprendizagem liberam a dose de dopamina, o neurotransmissor ligado de maneira mais central às sensações de prazer e dor. A liberação de dopamina provoca uma sensação boa que nossa consciência registra. No entanto, não é uma recompensa passiva que nos satisfaz e reduz a fissura.
Os circuitos de dopamina estão envolvidos no desejo, como em "isso foi ótimo, quero mais". Quando você come uma batatinha, uma pequena dose de dopamina é liberada, que faz você querer uma segunda batatinha, ainda mais do que queria a primeira. É o mesmo mecanismo dos caça-níqueis. Ganhar produz uma sensação boa, mas não do tipo que faz os viciados em jogo pegar o dinheiro e ir embora satisfeitos. O prazer, na verdade, os motiva a buscar mais. Isso também acontece com jogos online, redes sociais, sites de compras e outros aplicativos em que as pessoas gastam muito mais tempo ou dinheiro do que pretendiam e de maneira rotineira. A base neural do vício comportamental em redes ou jogos online não é idêntica àquela do vício químico em cocaína ou opioides. Ainda assim, todos envolvem dopamina, fissura, compulsão e a sensação que minha filha expressou, impotência, a despeito de um desejo consciente de agir. Isso não acontece por acaso. Os desenvolvedores desses aplicativos usam todos os truques da caixa de ferramentas dos psicólogos para prender os usuários, tanto quanto os viciados em caça-níqueis. Para deixar claro, a grande maioria dos adolescentes que usam Instagram ou jogam Fortnite não é viciada. Ainda assim, seus desejos estão sendo acessados e suas ações manipuladas. Claro, muitos anunciantes buscam fazer exatamente isso. Porém, telas sensíveis ao toque e conexões de internet abriram inúmeras possibilidades para o emprego de técnicas behavioristas, que funcionam melhor com ciclos rápidos ou circuitos de comportamento e recompensa. O professor B.J. Fogg, professor e pesquisador de Stanford, explorou essas possibilidades e, em 2002, escreveu Tecnologia Persuasiva, usando computadores para mudar o que pensamos e fazemos. Fogg também dava o curso Tecnologia Persuasiva, no qual ensinava a aplicar em humanos técnicas behavioristas, antes usadas para treinar animais. Muitos dos seus alunos foram trabalhar em empresas de rede social. Os mesmos as fundaram, como Mike Krieger, um dos criadores do Instagram. Como produtos de formação de hábito fisgam adolescentes? Vamos imaginar uma menina de 12 anos sentada em sua escrivaninha em casa, com dificuldade de entender o que é fotossíntese para a prova de ciências do dia seguinte. Como o Instagram pode atraí-la e prender sua atenção por 1 hora? Desenvolvedores de aplicativos usam com frequência um processo que em 4 passos cria um circuito que se retroalimenta, como na figura 5.3. Os desenvolvedores usam o modelo gancho como guia para criar um ciclo e construir hábitos mais fortes em seus usuários. O ciclo começa com um gatilho externo, como uma notificação de que alguém fez um comentário em algum post da menina que tenta estudar para a prova. Esse é o passo 1, a saída que convida a pessoa a abandonar o caminho que estava seguindo. A notificação aparece no celular dela e automaticamente serve de gatilho para realizar uma ação, passo 2, que no passado foi recompensada. Tocar o aviso para abrir o Instagram. A ação leva a um evento prazeroso, porém nem sempre. Esse é o passo 3, a recompensa variável. Talvez a menina encontre um elogio ou uma expressão de amizade, talvez não. Essa foi uma descoberta-chave do behaviorismo. É melhor não recompensar o animal todas as vezes que ele faz o que você quer. Se o recompensar em um esquema de razão variável, por exemplo, uma vez a cada 10, em média, porém às vezes mais e às vezes menos, você cria um comportamento mais forte e persistente. Quando você põe um rato em uma gaiola onde ele aprendeu que consegue comida empurrando uma barra, ele recebe uma dose de dopamina em antecipação à recompensa. Então ocorre a
No entanto, as primeiras tentativas não geram recompensa. Isso não diminui seu entusiasmo. À medida que ele continua a empurrar, o nível de dopamina vai subindo, em antecipação à recompensa, que deve vir a qualquer momento. Quando ela finalmente vem, a sensação é ótima. Porém, um nível elevado de dopamina faz com que o rato continue empurrando, antecipando a próxima recompensa, que virá, depois de um número desconhecido de tentativas. Então ele não pode parar. Não há saída em um aplicativo com um feed infinito. Não há placa de pare. Esses 3 primeiros passos promovem um condicionamento operante. São behaviorismo clássico, como ensinado por B.F. Skinner na década de 1940. O que o modelo do gancho apresenta ou acrescenta quando se trata de humanos e que não era aplicável para os ratos é um quarto passo, o investimento. Pode-se oferecer a humanos a possibilidade de pôr um pouco de si no aplicativo, de modo que passe a importar mais para eles. A menina já criou seu perfil, publicou várias fotos de si, procurou todos seus amigos e centenas de outros usuários do Instagram. Abre parênteses, seu irmão, que estuda para uma prova no quarto ao lado, passou centenas de horas acumulando emblemas digitais, skins compradas e outros investimentos em jogos online como Fortnite e Call of Duty. Fecha parênteses. A essa altura, feito o investimento, o gatilho para a próxima rodada de comportamento pode se tornar interno. A menina não precisa mais que uma notificação a chame para o Instagram. Enquanto lê um trecho difícil do livro, o pensamento simplesmente surge. Será que alguém curtiu a foto que eu publiquei 20 minutos atrás? Uma saída atraente aparece na consciência. Passo 1. Ela se esforça para resistir à tentação e continuar estudando. Porém, a mera ideia de uma possível recompensa libera um pouco de dopamina, que a faz querer entrar no Instagram imediatamente. Ela sente uma fissura, então entra o passo 2 e descobre que ninguém curtiu ou comentou sua publicação. É uma decepção, porém o cérebro preparado pela dopamina continua à procura de uma recompensa, o que a menina busca em outras publicações suas, ou mensagens recebidas, ou qualquer coisa que demonstre que ela importa para alguém, ou qualquer coisa que ofereça um entretenimento fácil. O que ela encontra? O passo 3. A menina vai descendo o feed e segue deixando comentários para amigos. É claro que alguém retribui, curtindo sua última publicação. 1 hora depois, ela volta a estudar fotossíntese, esgotada e com menor capacidade de concentração. Quando os sentimentos do próprio usuário bastam para acionar um comportamento com recompensa variável, o usuário foi fisgado. Graças ao Facebook, Files, vazamento de documentos internos e captura de tela de apresentações, promovido por Frances Haugen em 2021, sabemos que o Facebook fez isso intencionalmente com adolescentes usando técnicas behavioristas. Em um trecho de arrepiar, um trio de funcionários do Facebook faz uma apresentação. Repetindo, faz uma apresentação. Abre aspas. O poder das identidades, porque adolescentes e jovens adultos escolhem o Instagram. O objetivo declarado é apoiar a estratégia de produto de toda a Facebook. Engajar usuários mais jovens. A seção Fundamentos da Adolescência mergulha na neurociência.
mostrando o amadurecimento do cérebro durante a puberdade e observando que o córtex pré-frontal só amadurece depois dos 20 anos. Uma foto mostra a ressonância magnética do cérebro. Segue-se a legenda. O cérebro adolescente é cerca de 80% maduro. Os 20% restantes apresentam ou representam o córtex pré-frontal. Nessa época, os adolescentes dependem amplamente do seu lobo temporal, onde as emoções, a memória e o aprendizado e o sistema de recompensa reinam supremos. O slide seguinte da apresentação mostra o ciclo que os desenvolvedores do Facebook conseguem criar nos usuários, indicando os pontos de vulnerabilidade. Muitos outros slides da apresentação indicam que os apresentadores não estavam tentando proteger a jovem que parece no centro do excesso do uso ou do vício. Pelo contrário, seu objetivo era ensinar outros funcionários do Facebook a mantê-la engajada, entre aspas, por mais tempo, com recompensas, novidades e emoções. Sugestões incluem facilitar que adolescentes criem contas múltiplas e implementar caminhos mais fortes para conteúdos de interesse relacionado. Em seu livro Nação Dopamina, Anna Lembke, que pesquisa o vício na Universidade de Stanford, explica como ele se mostra em seus pacientes que sofrem com vício químico ou comportamental, como vício em jogos de azar, compras ou sexo. Na década de 2010, ela começou a tratar cada vez mais de adolescentes com vício digital. Como pessoas viciadas em heroína e cocaína, aquelas viciadas em atividades digitais sentem que, fora o objeto do seu vício, nada mais traz uma sensação boa. O motivo é que o cérebro se adapta a longos períodos de dopamina elevada, transformando-se em uma variedade de maneiras para manter a homeostase. A adaptação mais importante é regular para baixo, entre aspas, a transmissão de dopamina. O usuário precisa aumentar a dosagem da droga para voltar a sentir prazer. Infelizmente, quando o cérebro de uma pessoa viciada se adapta, neutralizando o efeito da droga, ele também entra em um estado de déficit e se a pessoa não está usando. Se a liberação de dopamina é prazerosa, seu déficit é desagradável. A vida rotineira se torna entediante e até dolorosa sem a droga. Nada mais provoca prazer, só a droga. A pessoa entra em um estado de abstinência que só vai passar se ela conseguir ficar longe da droga por tempo suficiente para que seu cérebro retorne ao estado original. Em geral, algumas semanas. Lembre-que diz que os sintomas universais da abstinência de qualquer substância viciante são ansiedade, irritabilidade, insônia e disforia. Disforia é o oposto da euforia. É uma sensação generalizada de desconforto ou inquietação. É basicamente como muitos adolescentes que são usuários assíduos de redes sociais ou jogos online dizem se sentir. E o que pais e médicos observam quando se veem afastados involuntariamente dos seus celulares e videogames. Sintomas como tristeza, ansiedade e irritabilidade são listados como sinais de abstinência em pessoas diagnosticadas com transtorno de jogo pela internet. A lista de sintomas universais de abstinência de Lebke mostra como o vício amplifica os 3 prejuízos fundamentais. Pessoas viciadas em atividades baseadas em telas têm dificuldade de dormir, tanto por causa da concorrência direta com o sono, quanto por causa da dose elevada de luz azul a centímetros de distância de sua retina, que diz ao cérebro: é dia, nada de produzir melatonina. Além disso, enquanto a maior parte das pessoas
pessoas acorda várias vezes durante a noite, mas volta a dormir logo em seguida. Pessoas viciadas muitas vezes pegam o celular e começam a mexer nele. O smartphone é a agulha hipodérmica da modernidade, fornecendo dopamina digital 24 horas por dia para a geração conectada, escreve Lembic. Sua metáfora ajuda a explicar por que a transição da infância baseada no brincar para a infância baseada no celular tem sido tão devastadora e por que a crise se instalou tão bruscamente no começo dos anos 2010. Millennials que passaram pela adolescência nos anos 1990 e início dos 2000 tinham acesso a todo tipo de atividade viciante em seus computadores e alguns de fato se viciaram. No entanto, não podiam levá-los consigo aonde quer que fossem. Com uma grande reconfiguração, a geração seguinte de adolescentes pôde e assim o fez. Para considerar os efeitos de amplo alcance da transição para os smartphones, imagine uma aluna com privação de sono, ansiosa e irritável, interagindo com seus colegas. Provavelmente não vai dar certo, ainda mais se a escola permite que ela passe o dia com um aparelho. Ela vai usar boa parte do almoço e dos intervalos entre as aulas para se atualizar nas redes, em vez de ter conversas síncronas cara a cara, do tipo que precisa para um desenvolvimento social saudável. Assim, sua sensação de isolamento social só vai aumentar. Agora imagine uma aluna com privação de sono, ansiosa, irritável e socialmente isolada, tentando se concentrar na lição de casa, enquanto distrações acenam de seu celular, que repousa sobre a escrivaninha com a tela para cima. Suas habilidades executivas prejudicadas vão ter dificuldade de fazê-la se ater à tarefa por intervalos de mais de 1 ou 2 minutos. Sua atenção é fragmentada. Sua consciência assume o estado confuso, atordoado e distraído. Repetindo, entre aspas, estado confuso, atordoado e distraído, que William James disse ser o oposto da atenção. Quando demos smartphones às crianças e adolescentes no início da década de 2010, também demos às empresas a capacidade de aplicar neles esquemas de reforço de razão variável o dia todo, treinando-os como se fossem ratos de laboratório, nos anos mais sensíveis de reconfiguração cerebral. Essas empresas desenvolveram aplicativos viciantes que abriram caminhos muito profundos nos cérebros dos jovens. Ou nos cérebros jovens. Subtítulo: sobre os benefícios das redes sociais para adolescentes. Em 2023, Vivek Murthy, cirurgião geral nos Estados Unidos, a autoridade máxima de saúde do país, emitiu um comunicado discutindo os efeitos do uso de redes sociais na saúde mental dos jovens. O comunicado alertava que as redes oferecem, abre aspas, um sério risco de dano à saúde mental e ao bem-estar das crianças e adolescentes, fecha aspas. O documento de 25 páginas destacou os custos e benefícios potenciais do uso de redes. Quanto aos benefícios, afirmava: as redes sociais podem oferecer benefícios a alguns jovens, ao possibilitar a formação de comunidades e conexão entre aqueles que compartilham identidades, habilidades e interesses. Também pode oferecer acesso a informações importantes e um espaço onde se expressar, fazer e manter amizades online, além de desenvolver conexões sociais. Está entre os efeitos positivos do uso de redes sociais. Esses relacionamentos podem fornecer oportunidades de interações positivas com grupos de pares mais diversos que os disponíveis fora da internet e ser um apoio social importante para os jovens.
os efeitos do amortecimento do estresse que o apoio social na internet por parte dos pares é capaz de fornecer, pode ser especialmente importante para jovens frequentemente marginalizados, incluindo minorias raciais, étnicas, sexuais e de gênero. Esses benefícios são plausíveis. De fato, o cirurgião geral se baseou em pesquisas que demonstravam que muitos adolescentes dizem obter esses benefícios das redes. Um relatório do Pew de 2023, por exemplo, apontou que 58% dos adolescentes sentiam que as redes os ajudavam a se sentir mais aceitos. 71% as viam como um lugar onde exercer a criatividade. E 80% sentiam que estavam mais envolvidos com a vida dos amigos. Um relatório de 2023 da Common Sense Media indicou que 73% das meninas entrevistadas disseram se divertir diariamente no TikTok. E 34% disseram que a vida seria pior se elas não tivessem acesso à plataforma. 63% se divertiam diariamente no Instagram. E 21% que a sua vida seria pior sem ele. Sem dúvida, essas plataformas digitais oferecem diversão e entretenimento, assim como foi o caso da televisão com as gerações anteriores. Também confere benefícios únicos a grupos específicos, como minorias sexuais e pessoas no espectro autista, porque algumas comunidades virtuais podem ajudar a abrandar a dor da exclusão social no mundo real. No entanto, diferente das extensas evidências de malefícios encontradas em estudos correlacionais, longitudinais e experimentais, há muito pouca evidências de benefícios para a saúde mental com o uso assíduo das redes sociais no longo prazo. Não houve uma onda de saúde mental e felicidade a partir de 2013, quando os jovens abraçaram o Instagram. Os adolescentes têm razão quando dizem que as redes lhes dão uma sensação de conexão com os amigos. Porém, como vemos por seus relatos de solidão e isolamento crescentes, essa conexão não parece ser tão boa quanto o que ela substituiu. Um segundo motivo pelo qual sou cético quanto à afirmação de que as redes oferecem benefícios aos adolescentes é o modo como muitas vezes se confundem redes sociais e a internet como um todo. Durante o isolamento social em virtude da pandemia de Covid, ouvi muita gente dizer: ainda bem que as redes existem. Como os jovens se relacionariam sem elas? Minha resposta costumava ser: sim, vamos imaginar um mundo em que a única maneira de crianças e adolescentes se conectarem fosse por telefone, mensagem, Skype, Zoom, FaceTime e e-mail, ou indo às casas uns dos outros e conversando ou brincando ao ar livre. Vamos imaginar um mundo onde eles pudessem encontrar informações usando Google, Bing, Wikipedia, YouTube e o restante da internet, incluindo blogs, sites de notícias e de organizações dedicadas a seus interesses específicos. Um terceiro motivo para o ceticismo é que os mesmos grupos demográficos, tidos por aqueles que mais se beneficiam do uso das redes, são os com maior probabilidade de vivenciar experiências ruins. Uma pesquisa de 2023 do Common Sense Media concluiu que, com mais frequência que seus pares não LGBTQIA+, adolescentes LGBTQIA+, relataram acreditar que a vida seria melhor sem nenhuma das plataformas que mais utilizavam. O mesmo relatório descobriu que meninas LGBTQIA+, tinham o dobro de chance de meninas não LGBTQIA+, de encontrar conteúdos nocivos relacionados a suicídio e transtornos alimentares. Em relação à raça, um relatório de 2022 do Pew, o Pew, mostrou que adolescentes negros relatavam por volta de 2 vezes mais que latinos ou brancos achar que sua raça ou etnia os tornava alvos de abuso na internet. E adolescentes de famílias de baixa renda, $30.000 ou menos ao ano, tinham 2 vezes mais chances que adolescentes de famílias de renda alta, 75.000 ou mais ao ano, de relatar ameaças de agressão física sofridas na internet, 16% contra 8%. Um quarto motivo de ceticismo
é que essas discussões sobre benefícios raras vezes consideram a idade da criança. Todos os benefícios são plausíveis para adolescentes mais velhos, porém acreditamos mesmo que crianças de 12 anos precisam do Instagram ou do TikTok para se conectar com desconhecidos em vez de simplesmente encontrar seus amigos pessoalmente? Não consigo ver nenhuma justificativa para não verificar a idade mínima atual de 13 anos para abrir contas em redes sociais. Precisamos desenvolver um mapa mental mais nuançado da paisagem digital. Redes sociais não são sinônimo de internet, smartphones. Não são o mesmo que desktops ou laptops. World ou Warcraft não é Pac-Man. E o Facebook de 2006 não é o TikTok de 2024. Quase tudo o que foi mencionado é mais prejudicial a pré-adolescentes que adolescentes mais velhos. Não estou dizendo que crianças de 11 anos não deveriam ter acesso à internet. O que estou dizendo é que a grande reconfiguração da infância, a substituição da infância baseada no brincar pela infância baseada no celular, é a principal causa da epidemia internacional de transtornos mentais entre adolescentes. Precisamos ser cuidadosos quanto a quem tem acesso a quais produtos, em que idade, em que dispositivos. O acesso irrestrito a tudo, em todo lugar, em qualquer idade, se provou desastroso, mesmo que tenha alguns poucos benefícios. Subtítulo resumindo. Neste capítulo, descrevi os 4 prejuízos fundamentais da infância baseada no celular. Trata-se de alterações profundas na infância, causadas pela rápida mudança de paradigma tecnológico no início dos anos 2010. Cada um desses prejuízos é fundamental porque afeta o desenvolvimento de múltiplas habilidades sociais, emocionais e cognitivas. A quantidade de tempo que os adolescentes passam no telefone é impressionante. E pensar que achávamos excessivas as horas que passavam na tela antes da invenção do iPhone. Estudos de utilização do tempo mostram de maneira consistente que o adolescente médio relata passar mais de 7 horas por dia em atividades de lazer na tela, ou seja, sem incluir a escola e a lição de casa. O custo de oportunidade de uma infância baseada no celular se refere a tudo o que a criança faz em quantidade menor depois que recebe acesso ilimitado à internet. O primeiro prejuízo fundamental é a privação social. Quando adolescentes americanos passaram a usar smartphones, o tempo cara a cara com os amigos logo despencou, passando de 122 minutos por dia em 2012 para 67 minutos por dia em 2019. Esse tempo diminuiu ainda mais por causa das restrições durante a pandemia de Covid, porém a geração Z já estava praticando o distanciamento social antes que essas restrições fossem impostas. O segundo prejuízo fundamental é a privação do sono. A troca de celulares básicos por smartphones comprometeu tanto a qualidade como a quantidade do sono dos adolescentes em todo o mundo desenvolvido. Estudos longitudinais mostram que o uso do smartphone antecedeu a privação de sono. A privação de sono é muito bem estudada e tem efeitos de longo prazo, que incluem depressão, ansiedade, irritabilidade, déficits cognitivos, aprendizagem comprometida, notas mais baixas, mais acidentes e mais mortes em decorrência de acidentes. O terceiro prejuízo fundamental é a atenção fragmentada. A atenção é a capacidade de se manter em um caminho mental, apesar das muitas distrações que se apresentam. Concentrar-se em uma tarefa é um sinal de maturidade e de bom desempenho da função executiva. No entanto, smartphones agem como criptonita para a atenção. Muitos adolescentes recebem centenas de notificações ao longo do dia, o que significa que raramente têm 5 ou 10 minutos para pensar em serem interrompidos. O quarto prejuízo fundamental é o vício. Um pioneiro do behaviorismo afirmou que a aprendizagem para os animais é como a abertura pelo uso de um caminho no cérebro. Os desenvolvedores dos aplicativos de redes sociais de maior sucesso usam técnicas behavioristas avançadas para transformar crianças em usuários assíduos de seus produtos.
A liberação de dopamina produz prazer, mas não desencadeia uma sensação de satisfação. Ela deixa a pessoa querendo mais daquilo que acionou a liberação. Anna Lembke, que pesquisa o vício, diz que os sintomas universais da abstinência são ansiedade, irritabilidade, insônia e disforia. Ela e outros pesquisadores descobriram que muitos adolescentes desenvolveram vícios comportamentais muito parecidos com o vício em caça-níqueis, como consequências profundas em seu bem-estar, seu desenvolvimento social e sua família. Juntos, esses 4 prejuízos fundamentais explicam por que a saúde mental piorou tanto e de maneira tão brusca assim que a infância passou a ser baseada no celular.